Salve amigos do canal Legado da Fiel! Hoje vou falar mais um episódio importante, interessante, que marca muito a nossa identidade, o nosso DNA, o nosso registro, né? A nossa entrada para o mundo do futebol, o que nos identifica quando olham e principalmente quando ouvem. Hoje eu vou falar sobre o nosso hino, os nossos dois hinos, né, que nós temos na nossa história, e também sobre o nosso distintivo. Começando pelo hino. O primeiro hino que nós tivemos assim como marca, como registro, foi em 1930, quando então o presidente da época, Felipe Colonna, um também das origens italianas, fez a letra gravada pela dupla Guarani-Pirajá, que chamava-se Lutar, Lutar. Era um hino robusto, um hino meio pesado, assim, que ele tinha aquele bravo de força, de luta, né, de conquista, de vitórias, de reconhecimento, mas não pegou muito, ele não agradou muito naquela época, então o Curtas começou lá a criar uma maneira de se criar um outro hino, teve um concurso, e em 1951, então, um dos grandes nossos, né, torcedores do Corinthians, Lauro Ávila, um compositor também, ele fez a letra Campeão dos Campeões, que foi gravada então pela banda do estado da Guanabara, quando então o presidente homologa aquilo como hino oficial do Corinthians. E realmente é um hino que muito lindo, muito bacana. Se ouvia ele até um tempo atrás, você ouvia ele, principalmente no Pacaembu, né? No Pacaembu ele tinha essa conotação aí, naquele termo original tocado pela banda do estado da Guanabara. E depois ficou um estilo, uma marchinha que hoje toca na própria arena nossa. Eu particularmente não gosto muito dessa versão que o hino foi feito, eu gosto mais da versão original, que é muito bonito, né? E ele conta, né, esse título Campeão dos Campeões na época, inclusive quando o Corinthians ficou muito tempo sem vencer os seus títulos importantes, que era o Campeonato Paulista, era muito contestado. Por que nós tínhamos o hino de Campeão dos Campeões se a gente não tinha nada de Campeões dos Campeões? Eles não conhecem a nossa história, exatamente por isso que eu estou aqui para contar. Quando ele fica impedido de jogar o Campeonato Paulista em 1915, quando ele saiu da Liga para tentar jogar a Ápia e no fim ficou sem jogar nem um lugar nem outro, ele sofre um golpe terrível. Então o que ele faz? Ele faz amistosos, ele fica impedido de jogar, e é quando surge a camisa listrada do Corinthians, a preta e branca, né? Quando ele, enfim, ele inaugura essa camisa, que era uma camisa de protesto contra um time do Caçapavense, que era um time amador de Caçapava, numa vitória que o Corinthians tem lá por 2-1. Então ele inaugura, enfim, aquela camisa listrada que é uma das mais antigas que nós temos na nossa história. Em 1915, ele pega e desafia o campeão da Ápia, que era o Germânia, né, o campeão da Ápia, o campeão da Liga dos Grandes, a Liga do Paulistano, do Mackenzie, né, do próprio Germânia, e o Corinthians ganha por 4-1. Não contente com isso, o que ele faz? Ele desafia também o campeão da Liga, de onde ele tinha saído, onde ele tinha sido campeão em 1914 de forma invicta. O que acontece? Uma vitória do Corinthians por 3-0 contra a Associação Atlética Palmeiras, que não tem nada a ver com o Palestra Itália, muito menos com o Palmeiras. Era um time que ficava na Rua das Palmeiras, ali na Santa Cecília, e que usava o uniforme também, coincidentemente não, preto e branco, muito parecido com o uniforme do Olímpia do Paraguai. Passado o tempo, em 1930 ele é campeão paulista, aliás, tricampeão paulista, e o Vasco era campeão do Rio de Janeiro, e o Vasco lança um desafio. Desafiava o Corinthians realmente a disputar um troféu da Ápia, chamado Campeão dos Campeões, que a Ápia realmente idealizou, e a primeira partida seria disputada no Parque São Jorge, e assim foi, o Corinthians vencendo por 4-2, e a segunda partida seria no estádio de São Januário. Assim, se o Vasco ganhasse a segunda partida, teríamos uma terceira partida também no Rio de Janeiro por critério de desempate, ou seria a negra entre as duas partidas, né? O Corinthians começa perdendo aquela partida por 2-0, e faltando 15 minutos para terminar o jogo, o Corinthians faz 3 gols e ganha por 3-2. Ele ganha ali o título, né? O troféu Campeão dos Campeões. E é por isso que Lauro Dávila puxa essas duas histórias contadas na época, histórias que já fazem parte do nosso momento, do nosso mundo. O mundo corintiano se resume praticamente nessas duas conquistas como entrada de Campeão dos Campeões. E é por isso que a nossa letra da nossa música realmente tem esse título. Então é um título muito bonito, é um hino muito bonito, né? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, um verso cantado em prosa, até pelos nossos adversários, realmente tornou-se uma bandeira do
da nossa identidade, mostrou nossa cara. Esse é o Corinthians através da letra campeão dos campeões. Agora falando um pouquinho sobre o nosso distintivo, sobre o nosso símbolo, o nosso escudo, né? Todo mundo associa aquela letra CP como se fosse a nossa fundação. O Corinthians nasceu sem distintivo. Ele jogou durante 3 anos como amador sem esse escudo, ele não tinha um símbolo. Ele foi obrigado a fazer esse símbolo às pressas, que era o primeiro CP, as letras C e P, Corinthians Paulista, apenas no ano de 1913. Então a dona Antônia Peroni, esposa de Rafael Peroni, ela abordou às pressas para que o Corinthians pudesse disputar o seu primeiro campeonato paulista, que ele termina em 3º lugar. Então, de fato, o nosso primeiro escudo ele só veio em 1913. Houve algumas mudanças em 14, em 16, mas realmente ele só vai mudar de formato, mesmo que ele passe a ser arredondado apenas com a parte central, né, sem o remo, sem os remos e sem ainda a sua âncora, a partir de 1919, onde realmente ele tem lá o símbolo redondo, né, com a bandeira do estado de São Paulo. É quando ele implanta a bandeira do estado de São Paulo no seu distintivo. E só a partir de 1933, até então, que realmente, quando o Corinthians passa a ser um clube poliesportivo, quando ele já está no Parque São Jorge, que é através do seu presidente, Alfredo Schulin, que realmente o Corinthians começa a usar, então, os 2 remos e sua âncora, né? Que é o símbolo que permanece até hoje, é um dos símbolos mais bonitos, que realmente identifica, de longe já se sabe quem é esse time, é um símbolo diferente do símbolo dos outros nossos adversários, né? Porque tem um formato diferente, tem um formato mais de brasão, né? Aquela coisa mais inglesa, que mais simboliza mesmo toda a nossa história. Olhando dentro dele, você vê lá a expressão Esporte Clube Corinthians Paulista e embaixo a data da sua fundação, 1910. E vocês podem enxergar que do lado de cada dos números de 1910 tem 2 estrelas que constam um de cada lado dessa data. Isso, pouca gente sabe sobre isso, e isso simboliza o quê? A conquista dos 2 centenários que o Corinthians tem de mais importante, que também fazem parte da nossa história, que é uma estrela representa o título de 1922, quando o Corinthians ganha então o Campeonato Paulista referente aos centenários da independência do Brasil, né, 1822-1922, e a outra estrela ao 4º centenário da fundação da cidade de São Paulo, 1554-1954. Então pouca gente sabe isso, pouca gente conhece o porquê essas 2 estrelinhas entre a palavra 1910. Então o nosso símbolo ele foi montado, né, a partir do momento em que o Corinthians começa a mudar, a crescer, a virar um clube poliesportivo, ele também começa a trazer, tanto no seu hino como no seu símbolo, as transformações e contando a sua história. Então realmente o nosso símbolo ele tem essa conotação, né, de mostrar realmente as mudanças que houveram desde a sua fundação até os dias de hoje, se transformando realmente nos distintivos mais bonitos que nós temos no futebol brasileiro. Então é isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa história. É mais uma história que nós temos aqui, não é muito longa, mas muito importante, que simboliza a nossa identidade, né? E se vocês gostaram desse episódio, dá um pulinho lá no canal, eu faço um convite para vocês, dê um pulinho no nosso canal lá, chama Legado da Fiel, vai lá no YouTube, clique Legado da Fiel e dá um pulinho lá e clique também em inscrever. Se inscreva no nosso canal, se inscreva lá, ative o sininho, compartilhe com seus amigos corintianos essas nossas conversas. Espero que vocês tenham gostado muito disso, né, desse nosso bate-papo, e que vocês possam estar presentes sempre nos nossos episódios, tá bom? Então, um abraço a todos vocês, meus amigos do canal Legado da Fiel, e como a gente sempre diz, vai Corinthians! Vamos,